Olá, estamos começando o Conceito de Ideias de hoje. Muito obrigada pela sua companhia. E hoje nós vamos falar de um assunto que pode ser assustador para muitos alunos da faculdade ou da pós-graduação. Nós vamos fazer um programa falando a respeito do TCC, o trabalho de conclusão de curso. Ele é, sim, uma exigência em muitas instituições para que o aluno possa se formar, possa terminar a graduação ou então a pós-graduação. E é uma experiência desafiadora. E aí, quais seriam as etapas, os passos para fazer um bom TCC? Como passar por essa atividade, por esse trabalho e sobreviver? Porque é assim que os alunos se sentem. Por que isso acontece? A gente vai conversar com o professor Delton Unglaub, que vai nos ajudar a entender um pouquinho mais sobre toda essa temática. Tudo bom, professor? Tudo jóia, obrigado por me receber. Seja bem-vindo ao Conceito de Ideias. O professor Delton, ele é formado em Jornalismo e Publicidade e Propaganda pelo NASP Campus Engenheiro Coelho. Ele tem MBA em Gestão Empresarial pela FGV, Fundação Getúlio Vargas, especialização em Docência Universitária e MBA em Gestão EAD e Tutoria Online pelo NASP. É mestre em Administração de Organizações pela USP e também está fazendo doutorado pela mesma instituição. E professor do NASP Campus Engenheiro Coelho nos cursos de Comunicação Social e Administração. É isso, professor? Isso. Um vasto currículo que privilegia também a pesquisa, né? Com certeza, né? Só o fato de você estar no ambiente acadêmico, a gente já se envolve com a pesquisa e ainda fazendo doutorado e sempre buscando mais estudos, a gente acaba lidando com a pesquisa ainda mais. Com certeza. E os alunos têm também a oportunidade de, durante a graduação, estarem envolvidos ou em contato, pelo menos, com a pesquisa. Isso por meio do trabalho de conclusão de curso, é isso? Isso. A gente utiliza esse trabalho também para a nossa própria pesquisa, né? Muitas vezes a gente pede para os alunos fazerem temas que nós estamos muito interessados. E por que esse tema, o trabalho de conclusão de curso, essas letrinhas, TCC, assusta tanto aos alunos? Eu acredito que os alunos precisam entender que esse TCC não é um simples trabalho. E aí eles acabam se assustando porque realmente o professor exige que ele coloque ali todo o seu conhecimento ali de talvez 4 anos. Então o aluno está tentando provar para si mesmo e também para aquela banca que vai ali julgá-lo, que ele sabe o conteúdo e está pronto para sair para o mercado. Então seria o objetivo principal é colocar em prática muitos dos conhecimentos e também mostrar que aqueles 4 anos valeram a pena. Valeram a pena. E o aluno escolhe, professor, nos mais variados cursos, Ele escolhe o tema do TCC apenas no último ano ou já no comecinho, na metade da faculdade, dá para começar a pensar? Como é que acontece essa dinâmica? Olha, vai depender um pouco dos cursos, Mas a maior parte dos cursos exige que o aluno realmente pense naquilo ao final. Porque é quando ele já passou pelas disciplinas. No momento de início, às vezes você até gostaria de fazer algo, mas conforme você vai amadurecendo, você vai conhecendo outras disciplinas, outros professores, então você vai poder talvez mudar de ideia. Mas ao final é o mais normal. Por quê? Porque ali o professor que vai ser o orientador, então vai auxiliar ele a escolher. Então, quando acontece a escolha, o professor está falando, olha, vai para esse lado, ou então se você almejou algo maior, então não vai dar tempo, então a gente tem que reduzir. Então, o professor orientador ajuda na escolha. Então, há uma dificuldade, mas há também uma busca pelo prazer de fazer aquilo. Claro. Há 2 momentos de seleção aí das temáticas, O primeiro, quando o aluno tem que apresentar uma proposta, para que o professor orientador possa aceitá-lo e depois que o professor orientador vai direcionar essa pesquisa, Então, nessa primeira etapa de apresentar uma proposta de pesquisa, qual seria a dica para os alunos que estão nos acompanhando dos mais variados cursos? Como é que eles podem saber, que tema que eu posso abordar no meu TCC, no meu trabalho de conclusão de curso? O que eu posso pesquisar? O que eu posso realizar nessa etapa da minha graduação? Eu sempre penso que o aluno precisa escolher algo que realmente ele tenha uma paixão, uma curiosidade. Eu acho que se ele for para a linha do professor, eu vi aqui o que o professor está estudando, está fazendo mais estudos
nas suas orientações nessa linha, por exemplo, vamos pensar num aluno de engenharia civil. Aí o professor está estudando concreto. E aí ele fala, eu vou estudar concreto, coisas que o professor está fazendo, e só porque eu gosto desse professor. Mas se ele não tiver a curiosidade, o prazer de estudar aquilo, ele pode simplesmente achar aquele trabalho um pouco enfadonho, achar ruim ter que fazer muitas leituras ou até que fazer a parte prática naquela área. Porque ele escolheu, às vezes, uma coisa que o professor gosta. Ele realmente deveria escolher algo que ele tem prazer. E aí o professor orientador vai ajudá-lo, talvez, a mudar um pouco de acordo com que ele também tem expertise, né? Claro. Então há um balanceamento aqui. Você precisa gostar daquilo, mas também não vai dar para fazer algo que o professor não consiga te ajudar. Até porque quando a gente se dedica ao que a gente conhece um pouquinho, quer conhecer um pouco mais, mas a gente gosta, é sempre muito mais fácil, né? Muito mais prazeroso. Porque o TCC é um trabalho trabalhoso, né? Redundando aqui na informação, é algo que leva muito tempo, demanda muito esforço, muita dedicação dos alunos, né, professor? Geralmente leva um ano, né, para você fazer, geralmente, né? Tem gente que começa um pouco antes, como você mesmo comentou, então tem pessoas que conseguem se planejar já no segundo, no terceiro ano, começam a estudar, já começam a ver alguma coisa para o TCC. Mas normalmente você chega ao final do seu curso e aí ali nessas etapas finais então colocado um orientador para você e aí que você realmente começa. Mas eu aconselho aquele aluno que tem essa vontade de fazer um TCC muito bem feito, a já no terceiro ano, pelo menos, a conversar com os professores que são os possíveis orientadores. E aí, todo professor tem prazer em ajudar o aluno, né? Talvez ele não consiga fazer uma orientação fixa, como vai ser no quarto ano, mas no terceiro ano ele já começa, leia tal coisa, por que você não participa de tal congresso, de tal evento, faça tal curso online, assista tal vídeo, tal... Já vai direcionando, já vai direcionando. Né? Então, quando o aluno chega ao quarto ano, ele já sabe mais ou menos a pergunta que ele quer fazer no seu trabalho, ele já sabe mais ou menos qual é a parte prática que ele vai atuar, o que ele já começa, então, a observar anteriormente e quando chega no quarto ano está muito mais fácil. Mas eu não entendo, assim, o aluno que às vezes acha isso tão trabalhoso. Eu acho que às vezes o que a gente chama de trabalhoso é deixar para a última hora, né? Então, normalmente os alunos ficam descabelados porque acabaram fazendo o trabalho muito em cima. Então, tinha que entregar no mês seguinte e deixar para fazer na última semana. Aí tem que virar à noite mesmo. Mas se você fizer um pouquinho a cada dia, durante meses e meses, você não vai ter talvez tanto trabalho. Eu penso que a gente poderia destacar aí duas palavras que podem resumir como deve ser feito um TCC, que seria planejamento, né, e organização. Dentro dessas duas questões, o aluno consegue desenvolver um bom trabalho e não se desesperar. Com certeza. Né? A organização e, no caso, o planejamento, na verdade, o planejamento sempre vem primeiro, ele é feito através desse projeto que você comentou, que é entregue ao professor orientador. Ele não significa, é um pré-projeto, não significa que ele não possa ser mudado, mas ele já é uma parte do planejamento. Você começa a colocar as etapas, o cronograma, o orçamento, e aí aquele orientador vai falar, puxa, esse é um ótimo trabalho. Então, vamos em frente, mas vamos mudar algumas coisas. Mas aquilo já é o planejamento, porque tem que ter um cronograma, né? Eu vou fazer tal coisa em tal mês, no segundo mês, tal. O grande problema, de fato, é que a pessoa entrega aquele pré-projeto, às vezes não tem certeza, achou que queria fazer tal coisa, aí muda o tema, daí muda de novo. Aí quando você vê, realmente, não é que a pessoa não trabalhou, mas é que ela acabou utilizando o tempo dela, que estaria fazendo algo ao longo de, sei lá, um ano, só para, às vezes, 3 meses, porque mudou muito de ideia, ou então realmente deixou para a última hora e fica muito em cima e vira à noite e sai mal feito, né? E não consegue fazer do jeito que tinha sido planejado. Né? Quando o trabalho é bem planejado, é feito com bastante organização e dedicação, é comum os alunos concluírem a graduação e irem para uma pós-graduação e intensificar a pesquisa que foi iniciada na faculdade, não é mesmo? Que é essa entrada no mundo acadêmico, no mundo da pesquisa. Isso acontece bastante, né? Com certeza. Aquele aluno que é muito bom, principalmente nessa área acadêmica, né? Porque o TCC, ele tem essa parte mais prática e também tem a parte mais acadêmica, né? A parte mais prática,
dependendo do curso, ele vai ter que ter feito observações e talvez ele tenha gostado daquilo e não vai querer fazer algo mais acadêmico no mestrado, uma pós-graduação qualquer, onde ele vai ter que fazer a parte mais teórica, né? Então, aquele aluno que é mais teórico e faz bem feito, o professor mesmo indica, por que você não faz um mestrado? Por que você já não continua esse estudo que você está fazendo? Já que o professor percebe ali o aluno que fez muitas leituras, tirou boas conclusões, fez um ótimo trabalho empírico, então ele já fala assim, olha, faz um mestrado em tal lugar, ou então, assim, segue essa vida acadêmica, incentiva, e o aluno, então, sempre tem, de cada 10, um aluno que a gente incentiva. E muitos deles acabam realmente seguindo, porque é uma opção de carreira, ser um pesquisador, ser um professor. Então, assim, a gente sempre tem um aluno de cada 10, assim, na minha média, que a gente acaba falando, puxa, esse aluno, ele pode ser seguir essa área da pesquisa. Os demais acabam, às vezes, fazendo do jeito que dá, né? E aí a gente acaba não incentivando, justamente porque há essa necessidade de gostar de fazer a leitura e a pesquisa. Claro, né? Então, daí esses alunos que de repente não têm tanta afinidade assim com a pesquisa acadêmica, eles vão mais para a área prática da profissão, né? exato. Que seria o mercado E o de TCC trabalho. ajuda nisso. Com certeza. Porque nessa parte do TCC, além dessa parte teórica, como eu falei, quem faz bem feito, a gente fala, vai para o mestrado que você está indo muito bem. Quem não tem essa dificuldade, a gente percebe que vai bem, então, na parte prática, com certeza a gente vai indicar faça um trabalho na sua área desse jeito, continue seguindo essa linha do seu TCC, mas realmente nessa parte prática. Né? No exemplo que eu falei do engenheiro que vai para o concreto, se ele fez nessa área, e ele foi muito bem nessa parte prática, provavelmente ele foi para os laboratórios, fez as suas experimentações, com certeza ele vai ser um bom engenheiro que utilize esse conhecimento e aí o professor vai indicar para essa área. Então o TCC, tanto na parte teórica quanto prática, ele vai ser útil para o aluno, né? Com certeza, ele vai se descobrir, né, vai conseguir se identificar e perceber se ele vai seguir ou para a área acadêmica, quem sabe ser um pesquisador ou um futuro professor de faculdade, ou então vai entrar no mercado de trabalho na questão mais prática. Né? De repente, professor Delton, o aluno que ficou os 2, 3, 4 anos da graduação em dúvida, no TCC ele pode se descobrir? Com certeza, né? O professor que ele escolhe já é uma tendência de ele mostrar para ele mesmo e para quem está ajudando ele nesse processo que ele gosta daquela área, né? Sim. Então, vamos pegar o exemplo do jornalismo. Aquele aluno que fala assim, eu quero fazer um livro-reportagem. Já demonstra, então, uma habilidade para a escrita, provavelmente vai gostar de trabalhar em locais que ele tem que escrever mais, né? Aquele aluno daí que escolhe algo para fazer na televisão ou na rádio também, ele vai se aprofundar tanto que os professores começam a ver nele um potencial para aquela área, ou para indicar para um trabalho, ou indicar para essa área acadêmica, dentro desse conhecimento que ele já escolheu. Então, é um momento que o aluno vai se aprofundar numa coisa que ele não teve nas aulas, né? Então, se ele fez rádio, nesse exemplo de jornalismo, ou TV, ele talvez não tenha estudado tanto quanto ele vai fazer no TCC. Com certeza. A dedicação tem que ser mais intensa também, né? E uma outra questão para a gente fechar aqui o nosso bate-papo sobre trabalho de conclusão de curso, que pode ser o grande vilão da vida de muitos alunos, mas também pode ser uma boa alternativa, como a gente está conversando aqui, para o aluno se descobrir, né? E entender como ele deve entrar no mercado de trabalho, ou como pesquisador, como professor, ou como atuante mesmo na parte mais prática, é a questão do trabalho em grupo. Né? O TCC tem muito isso, né? São poucas modalidades que você faz de maneira individual, mas a grande maioria você faz em grupo. Então, ali surgem, de repente, as maiores dificuldades. Trabalhar em equipe, entender o papel do outro. Como lidar com isso, professor, dentro da sala de aula para orientar esses alunos? Olha, o trabalho em equipe é uma coisa que requer bastante inteligência emocional. Não tem gente que tem mais, tem gente que tem menos. De qualquer forma, todo mundo consegue trabalhar em grupo se for numa situação de colaboração mesmo, né? Não houver aquela situação onde um acaba exigindo demais dos colegas e fazendo menos, ou muitas vezes fazendo mal feito e aí os colegas acabando tendo que refazer aquele trabalho. Então, se houver essa colaboração, onde um ajuda o outro sem essa crítica, já é o primeiro passo para conseguir todo o trabalho ali que saia em harmonia, né? Agora, a questão ali também do trabalho em grupo requer saber, de repente, quem vai fazer o quê, para que você não vai
ser responsável por algo que você não tenha habilidade, sim, né? sim. Pensa num trabalho em grupo onde, vamos pensar aqui num grupo de publicidade e propaganda, que a gente tem aqui no NASP. Então, todos eles quase preferem fazer o trabalho em grupo pela própria natureza do curso, né? Então, você vai fazer uma agência. Adianta você entrar numa agência para fazer uma área, por exemplo, de mídia e que você não sabe nada sobre mídia e os outros já estão em outras áreas que você talvez não vá poder atuar, então talvez seja a hora do aluno falar assim, então eu vou para um outro grupo. Infelizmente, eu gostaria de trabalhar com essas pessoas, mas eu não me coloquei num local onde eu possa fazer a minha habilidade, ter maior desempenho. E agregar o E grupo agregar também, o grupo. né? Então, acho que essas duas coisas, saber que tem que ter inteligência emocional, porque as pessoas podem entrar em conflito, e a questão de saber o que você vai agregar naquele grupo. Né? Como você pode contribuir. Professor Delton, muito obrigada por ter participado com a gente do Concerto de Ideias. Obrigado a você. E obrigada a você que está acompanhando com a gente nosso bate-papo sobre trabalho de conclusão de curso. A gente vai para o intervalo rapidinho e já a gente volta para entender um pouquinho mais aí na prática como funciona o TCC na cabeça dos alunos. Até já! Luísa, esse ano é o seu último ano na faculdade, consequentemente você vai fazer o TCC. Mas antes disso, talvez no primeiro, segundo ano, terceiro, o que você ouvia falar de TCC? Você já pensava sobre isso? Eu tinha muito mais contato com gente que estava se formando, então as pessoas sempre vinham me falar, nossa, TCC é muito difícil, nossa, está sendo um parto, socorro, não quero mais esse ano e tal. E eu fiquei com medo, por ser ansiosa também, né, eu fiquei com medo. E sobre o tema, você já tinha pensado qual modalidade, se ia fazer monografia, se ia fazer projeto experimental, já tinha pensado alguma coisa sobre isso? Já, Letícia, eu já tinha parado para pensar, porque assim, eu gosto muito de foto, de fotografia, de tudo desse mundo, então eu já tinha pensado desde o meu segundo ano. As minhas amigas também sempre me influenciaram para esse lado, então eu sempre tive essa vontade de fazer algo nessa área, então no segundo ano eu já tinha imaginado que seria algo como fotodocumentário, fotolivro, enfim. E aí eu acabei escolhendo pelo fotodocumentário, né? Mayla, você se formou em arquitetura aqui no NASP no ano passado, por consequência já fez o TCC. Conta um pouquinho qual foi o tema do seu trabalho de conclusão de curso e por que você escolheu esse tema? Então, o tema do meu trabalho foi Bioarquitetura, Edifício Comercial de Serviço. Eu escolhi esse tema porque justamente eu sempre me identifiquei muito com vida selvagem, natureza e vistas panorâmicas. E esse tema, ele alimenta todos esses requisitos que eu prezo muito. Como que foi a escolha do tema do seu TCC? Como que você chegou nesse tema? Olha, eu escolhi um tema sobre tradução de poesia em Alice no País das Maravilhas, porque eu acho muito interessante essa história de traduzir poesia, é super complicado, porque além de transmitir o sentido da poesia original, o tradutor tem que pensar em rimas, em métrica, em sons, porque isso tudo que faz da poesia ser poesia. Então ele não pode simplesmente traduzir o sentido do original, ele tem que se preocupar com várias outras coisas. E como que foi para conseguir o orientador? Você já tinha um contato antes com ele, ou mesmo foi durante esse ano que você conseguiu conversar e definir? O meu orientador é um professor que a gente tem relacionamento ao longo do curso todo, ele sempre deu aula pra gente e ele é muito bom, ele é muito perfeccionista e eu gosto disso porque quando a gente escreve o TCC, o projeto de pesquisa, ele corrige cada detalhezinho, então fica tudo muito bem redondinho no trabalho, não fica nada, nenhuma ponta solta, eu gosto bastante disso. Em um momento anterior, você chegou a me falar que pensou em desistir ainda no começo do ano mesmo. E o que passou na sua cabeça nessa época? Então, eu tenho ansiedade, então por conta disso, eu acho que criou-se uma barreira, entendeu? Não sei, tem algumas coisas que a ansiedade ela te faz, que é basicamente te mostrar que tu não é capaz, né? Então foi isso que aconteceu comigo. A ansiedade me mostrou que eu não era capaz. E atrelado ao medo que eu tinha já ao TCC, aí piorou as coisas, virou uma avalanche, né? No início do ano eu pensei em desistir, fazer um ano de missão ou então um ano de intercâmbio e fugir desse problema. Só que eu lembrei, cara, eu vou fugir do problema e eu vou ter que voltar para ele, então vamos resolver o problema. E eu acabei decidindo fazer, né, o pré-projeto, entregar, foi aceito, então isso me deu
bastante motivação para continuar. E quais as dificuldades que você já enfrentou, que você já encontrou agora desenvolvendo esse projeto? O que eu acho é que eu queria ter encontrado mais fontes bibliográficas que falassem especificamente de tradução de poesia no livro que eu estou estudando. Mas eu encontrei muito material que fale só de tradução de poesia ou só de tradução do livro. Então eu estou misturando essas duas para amarrar bem os textos e encontrar alguma coisa que sirva para o meu trabalho. Bom, fazer um TCC é uma coisa bastante trabalhosa, né, e às vezes complicada. Quais foram as maiores dificuldades que você encontrou ao longo do desenvolvimento desse trabalho? É que assim, tempo, a gente tem que arranjar tempo. A gente pensa que não tem, mas se for apertando, a gente consegue o tempo. A questão é assim, comigo eu senti muita dificuldade de lidar com a criatividade. Tinha vezes que não vinha nada na minha cabeça. Travava? Travava. Não só o computador, que travou bastante, que o arquivo era muito pesado, mas não vinha ideia. E em outros momentos elas apareciam, assim, do nada. Eu estava fazendo exercício, ou eu estava pegando no sono e aparecia a ideia. Até para dormir era difícil, porque a mente não desliga. É tanto tempo que tu passa na frente do projeto que você acaba não desligando a cabeça. Quais resultados que você já conseguiu, que você já obteve até essa etapa? Eu entreguei essa semana o meu projeto de pesquisa, então ele já foi apresentado e agora eu estou começando a escrever o segundo capítulo para continuar o TCC mesmo. Então conta um pouquinho pra gente do que você desenvolveu no TCC. Foi um projeto de um parque, né? E conta também, tem a parte prática e a parte mais teórica, né? Conta um pouquinho sobre esse desenvolvimento do seu trabalho. Inicialmente eu queria trabalhar com um edifício de escritórios, só que como eu peguei um terreno muito grande, e eu resolvi trabalhar com um edifício de multiuso. Como tinha bastante espaço, dava para expandir bastante o projeto, né? Então, como o terreno era muito grande, eu resolvi fazer uso de outras funções para ele, como comércio, centro de especialidades médicas, restaurantes, até porque essas funções elas se demonstraram muito favoráveis para a área que eu escolhi. Então as coisas foram se encaixando, não só com escritórios, tudo foi se justificando. Até porque o terreno ele se localizava perto do centro comercial e da zona predominantemente residencial. Então podia ter o uso durante o dia do centro, né, das pessoas que procuram um serviço lá no centro. Do comércio ali, né? E a parte noturna, né, que são as pessoas que moram na região, na localidade, próximo a esse terreno. Eu escolhi um terreno com declive de 13 metros. Aí eu consegui conciliar a acessibilidade por meio de duas plataformas com acesso por meio de rampas. E aqui é tudo cobertura verde. Essa daqui é pública, o acesso por meio de uma rampa aqui pela lateral. E essas aqui são privadas, que são dos escritórios, e o acesso dela é interno mesmo. Essa aqui é a extrusão da parte estrutural do prédio. Ela é toda em laje nervurada e pilares de concreto. E a parte do parque, o parque, digamos que aéreo, né? Ele é em viga metálica, tudo em metálico. E o piso ele é em chapa perfurada, para transmitir mais leveza. Então aqui, nessa parte aqui, ocorre o parque elevado. As pessoas elas têm essa oportunidade de andarem entre as árvores. E era tudo isso que eu queria colocar no projeto, essa integração entre o homem, a natureza e a cidade, né? E como o TCC afetou a sua rotina? O que mudou desde que você começou a fazer o projeto? Olha, eu estou sempre pensando no TCC, porque parece que é um trabalho paralelo a todas as outras matérias da faculdade. E ao mesmo tempo que a gente tem o TCC para fazer, tem um monte de trabalho e apresentação e prova das outras matérias. Então, eu acordo e durmo pensando no TCC e em como eu vou escrever e planejando tudo certinho. E não está sobrando muito tempo, muito espaço na minha rotina. Todo espacinho que eu tenho, eu acabo fazendo alguma coisa, pesquisando alguma coisa para o TCC. Com essa sua experiência, que é uma experiência nova agora, né, de estar no último ano fazendo TCC, qual dica você daria para aqueles alunos que ainda estão talvez no segundo, terceiro ano e talvez nem pensem sobre TCC ainda?
Primeiro de tudo, calma, né? Sentar, escolher o tema. Eu acho que é imprescindível você, no terceiro ano, sentar e já escolher o tema, entendeu? Escolhe o tema, fica calmo, procura já o orientador que você quer, para ficar tudo esquematizado já.